Seja bem-vinda, arquiteta, seja bem-vindo, arquiteto, ao primeiro episódio da série Entendendo a Iluminação. Nessa série de vídeos eu vou trazer para você temas variados da iluminação para que você possa se sentir mais seguro e confortável para fazer os seus projetos de iluminação e para analisar se os seus projetos apresentam uma boa qualidade para os futuros utilizadores dos ambientes projetados. Eu sou Amanda Holanda e no vídeo de hoje eu vou te apresentar os conceitos de iluminação. O que são conceitos de iluminação? Aqui a gente vai abordar como conceitos de iluminação os principais pontos que você precisa saber para conseguir entender essa temática para ter o domínio da iluminação dos seus projetos. Os conceitos de iluminação que vamos abordar hoje são luminância, iluminância, potência, eficiência luminosa, distribuição da luz, temperatura de cor, tipos de iluminação e refletância das cores. E por que é importante entender esses conceitos? Entender os conceitos de qualquer tema é a base para você dar os seus primeiros passos em qualquer área que seja. Já pensou como seria um médico fazer uma cirurgia de coração sem saber o que é o coração, onde fica o coração, qual instrumento cirúrgico utilizar, onde fazer o corte do paciente? Fica difícil, né? É assim que acontece com projetos de iluminação. Tem muita gente tentando fazer projetos de iluminação sem saber o que é iluminação de fato e como trabalhar ela. E isso resulta em projetos genéricos onde o cliente não tem total conforto visual nos ambientes. Você já parou para pensar qual o impacto do conforto visual no dia a dia das pessoas? No seu dia a dia? Tente lembrar de algum momento em que você esteve em um ambiente escuro. Não digo aquele escuro breu, mas um escuro de iluminação baixa. E ficou tentando ler algum livro. Tenho certeza que você ficou apertando o olho, tentando enxergar as palavras e ainda ficou se torcendo todo para conseguir direcionar um pouco de luz para o papel e melhorar a leitura. Agora, imagina trabalhar em um ambiente assim. Vai ser ruim, né? Ao final do dia, provavelmente você vai sentir um extremo cansaço visual, talvez até uma dor de cabeça desagradável. O mesmo acontece na situação inversa. Todo dia eu passo por uma situação dessa. Aqui em Fortaleza, a gente costuma dizer que tem um sol para cada morador. A sensação é que o sol é tão intenso que não é possível que tudo isso venha de um sol só. E isso é tanto em relação à sua temperatura quanto à sua luz. Passo a manhã inteira trabalhando em um ambiente fechado. Ele até tem janelas para o lado externo, mas mesmo assim, toda vez que eu saio do escritório e vou para o ambiente externo, eu sinto um excesso de luz entrando nos meus olhos. Esse banho de luz incomoda tanto que muitas vezes saem lágrimas dos meus olhos. Agora, imagina trabalhar o dia todo com o excesso de luz chegando nos olhos. Da mesma forma que na situação anterior, é muito provável que você termine o dia com um cansaço extremo e talvez até uma dor de cabeça. Os nossos olhos têm a maravilhosa capacidade de se adaptar à diferença de iluminação que passamos ao longo do dia através da dilatação e contração das pupilas. Mas essa adaptação tem um limite. Quando nossos olhos precisam se esforçar muito para se adaptar, ou precisam fazer essa adaptação muito rápido, sentimos um incômodo nos olhos. E quanto mais nos expomos a situações dessas, mais incômodo temos, podendo inclusive chegar a desenvolver ou agravar problemas de visão. Fora esse aspecto visual, a iluminação ainda tem um forte poder em afetar o nosso conforto. Ambientes bem iluminados, de acordo com o seu objetivo de uso, traz uma sensação de conforto e bem-estar muito grande para as pessoas. De forma geral, ambientes de descanso e relaxamento podem apresentar uma iluminação mais suave. Já os ambientes de trabalho precisam apresentar uma iluminação mais intensa, que ative a nossa concentração. E é por isso que precisamos ter cuidado na hora de projetar a iluminação de qualquer ambiente. O nosso projeto afeta diretamente a saúde, o conforto e o desempenho dos nossos clientes. Agora que entendemos a importância de uma boa iluminação, bora para os conceitos? O primeiro que vamos abordar aqui é o conceito da luminância. A luminância é a quantidade de luz que sai da fonte luminosa. Esse valor é fixo para cada lâmpada e ele é medido em lumens. Toda embalagem de lâmpada precisa ter esse valor especificado. Quanto maior esse valor, maior a quantidade de luz que será emitida para o ambiente. Ou seja,
Precisa de mais luz para o seu ambiente? Procure aumentar a quantidade de lumens que será emitida dentro do ambiente. Luminância, luz emitida. O segundo conceito é o da iluminância. Você deve estar pensando, meu Deus, eu vou confundir tudo. É muito parecido esse nome. Calma, eles são parecidos, mas não são difíceis. A iluminância é a quantidade de luz que chega na superfície de análise e ela é medida em lux e apresenta um valor diferente para cada ponto que você analisar dentro do ambiente. Como assim, Amanda? Bora lá! Vimos que a lâmpada emite uma quantidade X de lumens, certo? Mas a cada centímetro que essa luz se afasta da sua fonte, ela vai perdendo a sua intensidade. Vamos fazer um teste rápido. Pegue uma lanterna, pode ser a do seu celular mesmo. Deixe ela ligada com a sua mão bem próxima à saída de luz, assim. A luz está bem forte na sua mão, certo? Aos poucos, vá afastando a sua mão da lanterna. Perceba que a intensidade da luz que chega na sua mão vai diminuindo. É isso que acontece com a luz dentro de qualquer ambiente. Quanto maior a distância da superfície de análise para a fonte de luz, menor será a quantidade de luz que chega nela. Claro que temos outros elementos que influenciam em como essa luz chega nas superfícies. Ainda vamos falar dele por aqui. Mas, por enquanto, o que você precisa saber é que iluminância é a quantidade de luz que chega na superfície do ambiente e que esse valor é variável dentro do ambiente. Luminância é a quantidade de luz que sai da fonte de luz. E iluminância é a quantidade de luz que chega na superfície do ambiente. Entendido até agora? Agora vamos para um conceito que todo mundo conhece, mas que vejo muitos profissionais utilizando de forma errada. Vamos falar de potência. O que é a potência? Potência é a quantidade de energia consumida por qualquer aparelho para funcionar. Lâmpadas, televisões, geladeiras, máquinas de lavar, ferro de passar, entre tantos outros. Todos esses aparelhos apresentam as suas potências específicas, ou seja, quanto de energia vão consumir durante o seu funcionamento. Agora vamos lá. Se potência significa energia consumida, por que é que tem gente especificando lâmpada por potência? Qual é o benefício que eu vou ter para a iluminação do meu ambiente se eu especificar no projeto que a lâmpada vai ser de 40 watts? Será que não é mais interessante eu especificar no meu projeto que para atingir os níveis de iluminação desejados para o ambiente, eu preciso emitir 3.600 lumens dentro desse ambiente, por exemplo? Assim, eu garanto que eu vou ter no ambiente a quantidade de luz que eu preciso e não somente um consumo de energia estabelecido. A potência, ou seja, a energia consumida, está muito relacionada à tecnologia utilizada pela lâmpada. Como todos já sabemos, uma lâmpada de LED consome menos energia que uma lâmpada fluorescente para emitir a mesma quantidade de luz. Portanto, se você continuar especificando a lâmpada por potência, pode ser que o seu cliente compre a lâmpada olhando somente para a potência e acabe tendo um ambiente mal iluminado. Afinal de contas, ele pode não saber que existe essa diferença. Agora, vamos para um conceito que vai alegrar muito o seu cliente. É a eficiência luminosa. A eficiência luminosa é um ótimo parâmetro para você analisar e decidir qual a melhor lâmpada a ser comprada para o ambiente. Se formos olhar no mercado, encontraremos uma grande variedade de lâmpadas similares em sua capacidade de emissão e distribuição da luz. É muito fácil encontrarmos várias lâmpadas com a mesma capacidade de iluminação ou com a mesma potência. Então, como escolher qual lâmpada para o meu projeto? É aí que entra a eficiência luminosa. Esse conceito analisa a relação entre emissão de luz e energia gasta. Quanto maior o valor da eficiência luminosa, melhor será o custo-benefício. Normalmente, esse valor de eficiência luminosa já vem especificado na embalagem, mas, caso não tenha, você deve dividir o valor da luminância pelo valor da potência. Por exemplo, se temos uma lâmpada A que emite 560 lumens e consome 4,7 watts e outra lâmpada B que emite os mesmos 560 lumens, mas só consome 4,4 watts, teremos uma lâmpada A com eficiência luminosa de 119 lumens por watts e para a lâmpada B temos uma eficiência luminosa de 127 lumens por watts. Ou seja, a lâmpada B será a melhor escolha para o seu cliente, já que ela vai estar emitindo mais luz para cada watt consumido. Mas não confunda, o primeiro parâmetro a ser definido será a luminância da fonte de luz, ou seja,
quanta luz ela estará emitindo. Depois, você olha para a eficiência luminosa, buscando oferecer mais qualidade e economia para o seu cliente. E por falar em qualidade para o seu cliente, vamos agora para um conceito totalmente qualitativo para a iluminação do ambiente projetado. O tema agora será a temperatura de cor das lâmpadas. As lâmpadas de cor branca, essas lâmpadas comuns que utilizamos nos ambientes, possuem uma variação de tonalidade que vão de tons mais amarelados, passando por tons branco e chegando a tons mais azulados. O que vai definir essa tonalidade é a temperatura de cor da lâmpada. Lâmpadas com a temperatura de cor quente apresentam a tonalidade voltada para o amarelo. As lâmpadas de temperatura de cor neutra são as que aparentam ser mais brancas. Já as temperaturas de cor fria apresentam aparência mais azulada. Para caracterizar e definir os limites entre as tonalidades, existe uma escala de temperatura de cor. Lâmpadas com temperatura de cor entre 2700 e 4000 kelvins são definidas como lâmpadas de cor quente. Lâmpadas com temperaturas de cor entre 4000 kelvins e 5000 kelvins são definidas como lâmpadas de cor neutra. Já as lâmpadas com temperatura de cor entre 5000 kelvins e 6500 kelvins são definidas como lâmpadas de cor fria. Mas Amanda, então quer dizer que as lâmpadas vão emitir esse valor de calor durante o seu uso? Não. Esse valor caracteriza somente a tonalidade da luz branca. Não tem nenhuma relação com o calor emitido pela lâmpada durante o seu uso. Mas então, por que conhecer esses valores e esse conceito? Bom, o conceito de temperatura de cor está muito associado com a sensação que queremos trazer para o ambiente. Ambientes de descanso exigem um tipo de iluminação diferente do que ambientes de atividades mais intensas e que exigem mais concentração. Por exemplo, ambientes como sala de espera, sala de estar ou quartos são ambientes de relaxamento. A iluminação adequada ajuda nesse processo de relaxamento. E dentro dessa variação de tonalidade da cor branca, as lâmpadas mais amareladas, ou seja, as lâmpadas de cor quente, apresentam um melhor desempenho para trazer essa sensação de relaxamento e descanso. Já em ambientes como escritórios, salas de aula ou até mesmo salas de cirurgia, precisam exatamente da sensação contrária. Precisam que as pessoas do ambiente estejam concentradas e ativas. Por isso, o ideal para ambientes desse tipo é o uso de cores frias, aquelas mais azuladas. A partir de hoje, tente interpretar como você se sente nos ambientes em relação à iluminação local. Perceba se você realmente está se sentindo bem no local de acordo com a sua atividade e a relação com a tonalidade de cor branca. E não precisa se preocupar em decorar exatamente esses valores. Nas embalagens das lâmpadas você tem a especificação do valor e geralmente vem uma imagem especificando a sua tonalidade. O que você precisa entender aqui é a importância de especificar a temperatura de cor correta de acordo com o uso do ambiente. Se você utilizar lâmpadas de cor quente, ou seja, ideais para a sensação de relaxamento em ambiente de trabalho, é muito provável que exista um impacto na produção dos funcionários, pois eles irão se sentir mais relaxados e menos ativos. Essa é a importância desse conceito de temperatura de cor, trazer a sensação luminosa adequada para o tipo de uso do ambiente. E outro ponto importante sobre a temperatura de cor. Não é porque a luz tem uma tonalidade mais amarelada ou mais azulada que ela vai iluminar mais ou menos o ambiente. O que vai definir essa capacidade de iluminação é a quantidade de luz emitida pela fonte luminosa, ou seja, a luminância da lâmpada. Tanto faz a luz ser quente ou fria para a capacidade de iluminação da lâmpada escolhida. Vamos agora para o conceito físico das lâmpadas e luminária. Vamos falar da distribuição da luz. Esse conceito aborda como a luz será emitida pela fonte luminosa. Já vimos que a luminância especifica a quantidade de luz que cada lâmpada emite. Agora vamos ver de que forma essa luz é emitida. Cada lâmpada iluminária apresenta uma faixa de distribuição de luz. Isso quer dizer que lâmpadas iluminárias com maior ângulo de emissão vão iluminar uma área maior do que as lâmpadas com menor ângulo de distribuição da luz, que trazem uma iluminação mais focada. E qual a importância desse ângulo de distribuição da luz?
Quando queremos utilizar uma luminária que traga uma iluminação mais geral, ou seja, que cubra uma grande área do ambiente com a sua luz, precisamos especificar lâmpadas e luminárias que apresentem um maior ângulo de iluminação. Agora, quando queremos trazer um destaque para um ponto específico, como um quadro na parede ou fazer aquele efeito de textura na parede do ambiente, é ideal que se utilize luminárias com menor ângulo de distribuição. Portanto, para a iluminação geral, utilizar o maior ângulo de distribuição da luz. Já para a iluminação focada, utilizar o menor ângulo de distribuição da luz. Esse valor vem representado nas embalagens das lâmpadas, tanto com o valor do ângulo, como em formato de gráfico, similar a esses que apareceram no vídeo. Ainda falando da distribuição da luz, podemos escolher se a luz será emitida diretamente para o ambiente, luz direta, ou se ela precisará se utilizar de alguma superfície para refletir a sua luz, luz indireta. Claro que dentro de um ambiente temos uma infinidade de raios de luz agindo ao mesmo tempo, tanto a luz direta quanto a luz indireta. Mas especificamos as luminárias da seguinte forma. As luminárias que permitem que a luz chegue diretamente no ambiente são denominadas luminárias de luz direta. Já as luminárias que se utilizam de alguma superfície para distribuir a luz do ambiente são chamadas luminárias de luz indireta. Mas para que saber essa diferença? Trabalhar com luz direta ou indireta está muito ligado ao conforto das pessoas no ambiente. Se você achar que a fonte de luz pode ficar no campo de visão das pessoas, é mais interessante que você utilize lâmpadas de luz indireta. Por exemplo, quando você deita na sua cama, é muito provável que você acabe olhando diretamente para a lâmpada que está no teto. Isso certamente pode causar um desconforto nos seus olhos. Inclusive, se você ficar olhando diretamente para essa lâmpada acesa por um tempinho só, logo você vai começar a enxergar um ponto de luz branco na sua visão. Então, esse é um tipo de ambiente que é interessante utilizar luminárias de luz indireta. Agora, em um escritório onde as pessoas permanecem sentadas, olhando para um computador ou para uma mesa, é pouco provável que elas olhem diretamente para a luz que está no teto. Portanto, utilizar uma luminária de luz direta não vai ser um problema para o conforto visual. Mas ao definir se uma lâmpada será direta ou indireta, é preciso estar atento a um ponto muito importante. A cada vez que um raio de luz chega a uma superfície e é refletido, ele perde intensidade. Portanto, se você optar pelo uso de luminárias de iluminação indireta, é fundamental que você esteja atento à intensidade da luz. Provavelmente será preciso colocar lâmpadas que possuem uma luminância maior do que se for utilizar a luz direta. Vamos agora abordar os tipos de iluminação. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que podemos dividir todo e qualquer tipo de iluminação em dois tipos: a iluminação natural, a iluminação do sol, e a iluminação artificial, que vem dos diversos tipos de lâmpadas que existem no mercado. A iluminação natural é sempre um pouco mais complicada de se trabalhar em um projeto. Afinal de contas, não temos como ir lá no sol e regular a sua intensidade ou trocar o sol por um menos ou mais intenso. Além de que, a luz do sol muda a todo instante do dia e ao longo do ano. O que nos resta é trabalhar elementos da edificação para controlar a intensidade da luz que entra nos ambientes internos. Para isso, podemos aumentar ou diminuir o tamanho das janelas, utilizar brilhos das fachadas, utilizar cortinas ou até mesmo aproveitar elementos externos como árvores de grande porte e outras edificações vizinhas para entender e controlar a entrada da luz do sol nos ambientes internos. Mas é importantíssimo ressaltar a importância da luz do sol para os ambientes internos. Permitir que esse tipo de luz entre nos ambientes ajuda a garantir a saúde do ambiente, evitando a proliferação de fungos e bactérias. Além de que, existem vários estudos que demonstram a importância da luz do sol para o conforto psicológico do homem. Por isso, não podemos simplesmente considerar que essa luz é difícil de controlar e sair fechando todos os ambientes e impedir a entrada dessa luz natural. Já a luz natural é mais simples de trabalhar em um projeto. Podemos escolher no mercado o tipo de lâmpada, a sua intensidade, a sua tonalidade de luz, o seu ângulo de distribuição da luz, o seu direcionamento, além da quantidade de distribuição das lâmpadas e luminárias dentro do ambiente. Vamos agora para o último conceito do vídeo de hoje. Vamos falar da refletância das cores. Esse conceito nada tem a ver com o tipo de iluminação, com a intensidade da luz
ou com a sua tonalidade. A refletância das cores, na realidade, é uma característica das cores da superfície do ambiente e ela tem impacto direto na iluminação do ambiente. Afinal de contas, como funciona a distribuição da luz dentro de um ambiente? A luz sai da fonte luminosa, chega na superfície do ambiente e é refletida por elas. Portanto, quanto maior a capacidade da superfície de refletir essa luz, melhor vai ser a distribuição interna da luz. E como saber qual a capacidade de reflexão da superfície de acordo com a sua cor? Quanto mais branca for a superfície, maior a sua capacidade de refletir a luz. E quanto mais próxima do preto for a superfície, menor a sua capacidade de reflexão. Então, se você busca um ambiente mais claro, sem precisar utilizar um absurdo de lâmpadas, basta se utilizar de cores mais claras no ambiente. E se você não precisar de um ambiente tão claro, ou não se incomodar de aumentar a intensidade da luz emitida, você pode se utilizar de superfícies de cores mais escuras. Mas atenção, eu não estou dizendo aqui que é proibido utilizar paredes escuras ou que se você fizer isso, a iluminação do seu projeto não vai estar adequada para o ambiente. É tudo uma questão de equilíbrio e análises. Certamente, você precisará aumentar a intensidade da iluminação caso queira utilizar superfícies escuras, sem perder a quantidade de luz que chega nas superfícies de trabalho do seu ambiente. Vale ressaltar aqui que sempre que a luz for refletida, ela irá perder intensidade. A grande questão aqui é quanto de intensidade ela vai perder. As superfícies de cores escuras fazem a luz perder mais intensidade do que as superfícies de cores mais claras. Eita, que foi coisa até aqui, hein? Bora recapitular. Luminância é a quantidade de luz emitida pela fonte luminosa. A iluminância é a quantidade de luz que chega na superfície do ambiente. A potência significa somente a quantidade de energia que a lâmpada vai consumir durante o seu uso, e ela está diretamente relacionada com a tecnologia utilizada pela lâmpada. A eficiência luminosa é a relação entre a quantidade de luz emitida e a energia gasta. Esse conceito é ótimo para ajudar na decisão de compra das lâmpadas, buscando qualidade e economia para o seu cliente. A distribuição de luz apresenta dois pontos a serem considerados. O primeiro deles é o ângulo da distribuição da luz, que define se a luz será mais geral ou mais focada. E o segundo ponto é a forma de emissão da luz, se ela será distribuída diretamente para o ambiente ou se será utilizada alguma superfície para distribuir a luz de forma indireta e mais suave. Já a temperatura de cor é um conceito totalmente relacionado com a sensação que se deseja trazer para o ambiente. Ambientes de relaxamento, cores quentes. Ambientes de atenção, cores frias. Como tipo de iluminação, temos a luz natural, a luz do sol, mais difícil de controlar, e a luz artificial, onde podemos controlar todos os seus aspectos de iluminação. E por último, falamos da refletância das cores, que é a capacidade das cores das superfícies refletirem a luz. Cores claras refletem mais luz, cores escuras refletem menos luz. Deu para entender direitinho todos esses conceitos? Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo ou faço outro vídeo mais detalhado. O importante aqui é ter o entendimento dos conceitos para conseguir fazer os seus projetos e analisar como eles vão funcionar. E se você deseja ou vê a necessidade de entender mais sobre esse tema da iluminação e quer aprender a fazer projetos e análise de iluminação com segurança, no dia 25 de maio eu vou liberar o aulão Iluminação Dominada, onde eu vou te mostrar como você pode ter o total domínio da iluminação natural e artificial de seus projetos. Para se inscrever, basta clicar no link que está na descrição daqui do vídeo.